Olá, eu sou o Babaia Leandro e vocês não esperavam um vídeo de domingo, né? Vídeo bônus! Bom, hoje nós vamos falar sobre o Ogã e a Eked, os deveres, a postura e a questão da orientação sexual dentro deste cargo. Antes de falar sobre essas peças importantes dentro do candomblé, eu quero tomar a bênção. E eu vou não falar dos mais velhos, mas eu vou falar dos meus amigos. Eu quero pedir a bênção de todos os Ogãs por meio do Ogã Tumberimim, que é um grande amigo, e quero tomar a bênção, pedir a bênção de todas as Ekedes por meio da Eked Joyce. O Ogã e a Eked são pessoas escolhidas pelos orixás, pelas divindades, por nossos deuses, com a finalidade de proteger, cuidar do templo. São os guardiões, são os responsáveis em proteger nós Iaús, os neófitos, os ebons, inclusive os sacerdotes, no momento do transe. O Ogã e a Eked possuem o poder de invocar as divindades. O Ogã ele é escolhido, o Ogã e a Eked são escolhidos no meio da multidão pelos deuses. Eles nascem com essa predestinação, eles não entram em transe. São os olhos da casa, são os olhos do sacerdote. Quando em uma cerimônia um Ogã é escolhido, um Ogã e uma Eked são escolhidos, é perguntado publicamente se eles aceitam esta predestinação, esta missão. Compreenda que o orixá se manifestou em terra e escolheu aquele indivíduo como Ogã e Eked. A partir daquele momento, Ogã e Eked, essas pessoas são. E a comunidade do terreiro os respeitam como autoridades. O Ogã, ele representa o soldado, o guerreiro, aquele que vai fazer de tudo para proteger aquele espaço religioso, proteger aquela comunidade, proteger aqueles filhos e filhas de orixá. Enquanto a mãe Eked é incumbida de acolher, de zelar pelas particularidades e pelas coisas mais preciosas dos orixás e dos filhos dos orixás. São as conselheiras, são as grandes mães. Assim posto, a gente tem um carinho muito grande. A gente sempre se dirige meu pai Ogã e minha mãe Eked. A partir dessa escolha, como já dito, eles já são respeitados pela comunidade. Mas se dá depois os ritos, as cerimônias de consagração. E é neste momento que o sacerdote vai consultar o oráculo, podendo aquele Ogã e aquela Eked ter outros segmentos também, outras responsabilidades. Eu vou dar um exemplo. O Ogã, ele pode ser um Ogã Alabê, pode ser um Ogã Axogum. A Eked, ela pode ser a Eked Iarobá, a Eked Moié. É aí que se dá o desdobramento. Aquela Eked, ela pode ser Eked e pode ser uma Ajoiê. Ela pode, além desse compromisso já inicial, ela pode receber uma incumbência, uma predestinação a mais de se preparar para um sacerdócio mais profundo dentro daquele espaço, dentro daquele terreiro. Então, ela se torna, a partir dali, uma Ajoiê, além de carregar o título de Eked. O homem, o Ogã, da mesma forma. Ele é um Ogã, mas se ele é designado ao sacerdócio de invocar os deuses por meio dos toques e cânticos, ele é um Alabê, é um Otum Alabê, um Ossi Alabê, um Runsá, Ossi Runsá, Otum Runsá, enfim. Aí ele é preparado, aí ele, além de ser um Ogã, ele é um Oloiê. É a ele designado um título, uma missão sacerdotal, além da missão de Ogã. É muito interessante também lembrar que esses Ogãs na Bahia, aonde se originou
grande parte do candomblé, senhores, autoridades que se destacavam também na sociedade, como pessoas de alta influência, formavam clãs. Dentro desses clãs, com o objetivo de estratégias de defesa para o funcionamento desses terreiros. Os ogãs, essa confraria que era formada por eles, foi de extrema importância para a sobrevivência, para a resistência do candomblé baiano. Na mesma via, a gente sabe de diversos clãs de equedes que variavam entre buscar recursos para terreiro, na questão da alimentação, outras que focavam na perpetuação de insígnias, de elementos, de roupas, confecção, né, dando subsídios para confeccionar os paramentos dos orixás. Foram pessoas a quem devemos também o candomblé que nos foi legado. Se não fosse por eles, talvez não estaremos aqui hoje. A Equede dentro do candomblé ela é uma grande mãe. Imagine todos nós ali manifestados se não tivesse aquele que não entra em transe. Quem iria nos acordar do transe? Quem iria cuidar de preservar o nosso corpo? A Equede é aquela mãe atenta, com o olhar, para saber se nosso corpo, a temperatura está ok, se a nossa pressão. Uma mãe, uma Equede, sabe o momento correto de tirar o orixá do salão, de acordar o neófito, acordar o ebome, o babalorixá. A Equede, inclusive, tem o poder de invocar os nossos orixás, os nossos deuses, em um momento de angústia. Os ogãs da mesma forma. Os ogãs um pouco mais além, porque cabe a eles a resistência. São os guardas, são a frente. No momento até de conflito, né, na época onde a polícia adentrava o terreiro, a polícia da época adentrava o terreiro, era o ogã que se colocava à frente. Então, eles representam a guarda, as autoridades, são os responsáveis em impor a ordem dentro do templo. Principalmente, visto quando o sacerdote supremo do terreiro está em transe. Cabe a eles a ordem. Eu chamo que são a polícia do terreiro, é o ogã e a Equede, é quem mantém, são responsáveis pela hierarquia e pela ordem. Dentro da questão da orientação sexual, nós temos que ter uma compreensão que dentro da religiosidade, a nossa opção sexual, assim como nossos títulos fora do terreiro, devem ficar no portão. Dentro do espaço sagrado, nós estamos ali em igualdade, seguindo a hierarquia de dentro do terreiro. E dentro de espaço de terreiro não é local de colocarmos a nossa sexualidade para fora. O terreiro é local de colocar a espiritualidade. Mas ao ogã e à Equede cabe uma responsabilidade a mais. Porque o ogã, ele tem que ser o pai, o exemplo. Ele tem que ser a pessoa que represente a seriedade. Então, se aquele ogã, ele tem a sua orientação sexual, que nada tem a espiritualidade contra, mas dentro do terreiro ele representa o pai, ele representa o policial. Deixa eu explicar melhor para você entender. Vamos dar um exemplo. O juiz. O juiz, ele pode ter a orientação sexual dele. O juiz, a juíza. Mas ali no tribunal, o juiz
tem que ter a postura, a seriedade de um juiz. O policial, ele tem da mesma forma. E assim se deve ao Ogã e à Ekede. Ele não pode trazer, ele também não pode ali, ele tem que manter a postura, ele não pode ali sair se desenhando, né, como diz na Bahia, não pode ali sair cortejando as mulheres, principalmente dentro de um espaço de terreiro. Da mesma forma a Ekede. Porque não é bonito ver nossos pais, nossas mães agirem dessa forma. São nossos exemplos. E essa responsabilidade, ela recai muito sobre o Ogã e a Ekede, da questão da postura, mas a postura em vários sentidos. É muito mais ampla. Mas eu coloquei a questão da orientação para chamar a atenção desse vídeo, porque a gente percebe que transmitir a informação muitas vezes incomoda. Incomoda no sentido de que aquela pessoa que segue uma outra doutrina se sente às vezes chateada e aí começa a ter muito fake news, muito hater, muita coisa que acha que vai desacelerar o trabalho. Eu deixo claro aqui que a intenção de estar transmitindo algum conhecimento é por uma questão de militância. Isso não vai me fazer ser mais do que eu já sou, não vai me fazer ser menos, vai simplesmente fazer eu colaborar, eu fazer o que eu gosto de fazer, é colaborar. E nada dessas coisas vão afetar o meu coração. Muito pelo contrário, me dão estímulo, porque aí eu consegui um estímulo a mais para fazer mais um vídeo para vocês. Então, assim, para vocês entenderem, não ficarem perdidos aí, eu vou tentar explicar. Lá no Instagram, eu transmito conhecimento de forma mais espontânea, porque é um local onde a gente pode ser a gente, né? Brincar, as pessoas querem ver isso, não querem ver personagem. Querem ficar mais sério, é um canal. Agora lá, aí me fazem diversas perguntas lá para mim, perguntaram, Babaebé, por que tanto preconceito contra o Ogã? Aí eu usei um filtro, aqueles filtros que parece batonzinho, aquelas coisinhas, eu disse, o problema não é a orientação sexual, o problema é a postura. O Ogã de batom não fica bem, né? Aí essas pessoas incomodadas com a disseminação da informação, a disseminação do conhecimento, ficam criando, né, essas coisas malvadas, que isso depõe contra a nossa religião. E assim não vai adiantar, porque quem me conhece, conhece o meu coração, conhece a minha seriedade, aí vai lá no meu canal, vê tanto vídeo bacana que tem lá, com seriedade. Eu tenho pai que me orienta, e meu pai me ensinou uma coisa, é a respeitar as pessoas. Jamais eu usaria a rede social para disseminar preconceito ou disseminar alguma coisa negativa contra alguém. Nunca. Agora tem uma coisa, eu pertenço a uma religião, ao candomblé. E o candomblé eu não criei. O candomblé, ele tem a sua doutrina, eu vou usar o nome católico para vocês entenderem. O candomblé tem seu dogma. A gente não pode querer mudar a religião com os nossos pensamentos. Todo lugar tem ordem. Todo lugar tem as suas regras. A mesma coisa tem a regra para o juiz. E o juiz, para mim, o Ogã, para mim, na minha visão, são autoridades. O juiz decide o mundo lá fora. Um Ogã, para mim, uma Ekede decide dentro também, junto aos orixás. Então é um parâmetro que eu dou para vocês. E nesse contexto, eu continuo a reafirmar a orientação sexual do indivíduo fora do terreiro é fora do terreiro. Não fica bem e é muito mais além. Eu me lembro que tio Erenilto, Ogã Erenilto, pai Erenilto, não sei se foi Valnei ou se foi Nessivaldo, um Ogã lá do terreiro um dia botou um brinquinho, né?
Aí, os antigos tinham algumas ejeções, né, com a modernidade, ver um homem de brinquinho. Aí Tiorinito, menino, é o que isso aí? Fez tirar da orelha, não me lembro qual dos Ogan foi. Mas isso daí é um detalhe, um brinco. É muito mais ali a postura. Que fique claro, o candomblé, até porque eu costumo brincar. A gente não vai ficar olhando, espiando na porta. A vida sexual da pessoa fora do terreiro cabe a ela. Agora, dentro, nós temos que ter postura em todas as instâncias. Principalmente os nossos líderes. E o Ganha-Ked, para mim, é líder. O Ganha-Ked, para mim, são escolhidos. Eu vejo nossos deuses, nossos orixás, vir em público e se curvarem, pedindo para eles cuidarem, né? Porque quando o orixá se curva alguém, o orixá está jogando aquele corpo, confia naquele corpo, no pé daquela autoridade para tomar de conta. Para aquele cidadão, aquele indivíduo tomar conta. Então, são pessoas que merecem nosso respeito, mas também precisam se dar o respeito. E aproveitar que o vídeo é bônus, quero falar tudo que eu tenho vontade de falar. Vou deixar até o tema mais livre. Vamos falar um pouco da que a gente dissemina na internet. Quando você ataca o seu irmão da mesma religião, você fica... Primeiramente, você mancha a sua religião num todo. Porque quem está de fora nos observa assim. Que bando de pessoa briguenta, problemática. Nós já somos considerados uma minoria. E brigamos entre si. Você não é obrigado a concordar com a doutrina praticada na minha casa. E o legal, que o diferente, esse mosaico religioso de famílias tradicionais, a diversidade, o que seria do branco se não existisse o negro? É importante que haja diversidade. Agora, o fundamental é que haja respeito. Nós precisamos nos respeitar. Não é porque o meu ideal, a minha ideologia é diferente que você precisa me odiar por conta disso, ou a sua é menos importante. Se na sua casa o Ogã, ele pode ficar maquiado por ele ter a opção sexual dele, ele pode colocar os trejeitos femininos para fora, tudo bem. Na minha casa, o Ogã representa a autoridade masculina. Porque nós temos no candomblé uma outra coisa. Nós temos elementos masculinos, elementos femininos, postos que representam o poder masculino, postos que representam o poder feminino. O Ogã representa o poder masculino, a bravura, a guerra, a defesa, o ataque, se for necessário. A vida sexual, a particularidade sexual, a orientação sexual dele não deve ser colocada sobre o posto, da mesma forma que o juiz. O juiz ali, ele é a autoridade, ele é aquele que bate aquele martelinho ali, pouco na mesa. Ele tem que ter postura. E foi isso que eu disse, e vou morrer dizendo, porque na minha... o que me foi legado, o que me foi ensinado, eu não inventei. Esses vídeos que vocês verem eu falando aqui no meu canal do YouTube, é o que eu aprendi e o que eu acredito. E por isso, pelo que eu acredito, eu vou até o final da vida. Menos haters, menos fake news, mais amor. Viu? E quando tiver um problema com alguém, vai lá, conversa com a pessoa, faça como o Pai PC orienta. A gente tem que ver o que nos une, que é mais forte do que nos separa. Nós somos irmãos de axé, somos uma família de orixá. E você, quando você vê alguma coisa na internet que fala mal do outro, mesmo que seja inversão, nesse caso foi inversão porque eu disse muito bem o que eu disse, as pessoas pegaram ali para querer atacar, porque eu estou disseminando informação, quiseram ali cutucar. A mim não fez nada, mais uma vez eu digo. Só me dá mais força de continuar o trabalho. Mas se você, enquanto sacerdote, ou pessoa do orixá, vai lá, tece algum comentário, é verdade, foi mesmo, isso aconteceu, você está dando ibope a coisa negativa. Não dê.
Quando vê, faça que nem eu. Me manda uma coisa negativa de alguém para mim, eu digo, ai, que feio. Não quero saber. Nem procuro. Como também nem procurei saber quem falou, quem disseminou essa maldade aí, que disse que eu falei que não pode ter ogã homossexual e mulher homossexual. Nem quero saber quem foi. Porque meu mecanismo é assim. Eu não vou sair processando os meus. Né? Então eu tento passar uma. Quando se torna uma constante, a gente fala com os advogados. Né? Porque eu não vou sair ferindo o meu povo. Não posso. Né? Então você também tome cuidado, né? Não dê espaço à negatividade. Vamos combater o ódio com amor. Viu? Babai Bé ama, viu, B? E quinta-feira tem vídeo no canal.